Legal, gente. Quem está por aí assistindo, estou vendo que tem gente aí, participem no chat. E agora nós vamos passar para os ups and downs. Vamos ver o que a galera destacou de bom e de não tão bom nesse episódio. Legal, ups and downs. Vamos ver os altos e baixos do episódio Juramento de Sangue. Começando então, a Dari tá travada? Tá aí, Dari? Vou começar contigo, tu tá a primeira aqui na lista. Tá com delay? Deixa eu passar meio travadinho ali, né? Vou passar aqui pro... Estão conseguindo ouvir? Tá desmanchando. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? A tua conexão tá bem ruinzinha. Tá. Eu vou começar pelos rapazes aqui e te deixo pro final, tá? Eu? Não, tá ruim ainda, Dari. Aqui, começamos com Posso avisar aqui? Kleber, então. Opa, então vamos lá. Meu up é o diálogo da Jadzia com a Kira, né? A gente viu a cena agora há pouco, né? Para mim é um dos pontos mais altos aí do episódio, né? Eu gosto do episódio como um todo. Para mim é um episódio bem bacana, mas eu acho esse diálogo importante, né? Porque ele evidencia esse conflito que eu mencionei agora há pouco, né? Que é um conflito primeiro interno, né? Da personagem, a relação entre matar e se vingar e justiça, né? E o peso que a morte tem, ou o assassinato, né, do outro, ainda que um inimigo, ainda que um assassinato justificado, tem, né? E essa coisa que a Kira, né, diz para ela, né, que quando você mata, né, você perde alguma coisa, perde um pouco de você, morre um pouco de você também, como o Eduardo lembrou agora há pouco, né? Então eu acho essa cena assim muito importante para a compreensão do episódio como um todo, além assim dos closes, além do diálogo ser um diálogo muito rico, muito interessante, né? E as duas estão muito bem também nessa cena. O meu up é uma coisa que eu fiquei pensando já dessa vez. Oi? Meu down. Isso, foi mal. É o meu down. É algo assim pequeno dentro do episódio, mas que eu fiquei pensando já de outra vez que eu havia visto esse episódio, né? E eu coloco até como uma pergunta: 4 tripulantes são suficientes para pilotar uma ave de rapina Klingon? Né? Porque a gente sempre vê, né, as aves de rapina controladas. Cheio de gente. Exatamente. Cheio de gente. Um monte de gente fazendo um bocado de coisa. Né? E nesse aí, os 4, né, os 3 Klingons, já dizia, né, pilotam, assim, levam muito bem a ave de rapina até o destino deles. Então, ficou essa coisa assim, será que não dava para levar pelo menos mais uns 4 ou 5 Klingons, pelo menos para pilotar essa ave de rapina, né? Alguém para ficar na engenharia, sei lá. Né? Me pareceu que essa parte ficou assim um pouco desleixada, assim, por parte da direção aí do episódio. Mas é o meu downzinho nesse episódio tão grande. Faz sentido, que a Jadzia ainda faz tudo, né? Inclusive a Jadzia ainda usa a nave para poder desligar todos os equipamentos, né, bélicos do Albino. Então ela faz tudo, ela pilota, ela desliga tudo e tal. Realmente é um... Pois é, esse Deus Ex Machina aí que eles usam imagina, aí tu chega em qualquer planeta e, opa, desabilita todas as armas. Eu havia pensado antes em eleger esse o meu down, sabe? Eu pensei justamente isso, não tem aquele episódio da guerra lá contra
contra o domínio, inclusive que o Nog perde a perna, né? Sim. Não poderiam inundar de táquio, sei lá que danado que eles usam, e que faz com que as armas parem de funcionar. Eles poderiam ter usado a Jadzia estava lá, a Jadzia esqueceu, ela esqueceu. Essa experiência aí e saiu usando isso em várias oportunidades, né? Mas eu preferi esse down aí da ave de rapina com 4 tripulantes. Muito bem, valeu, Kleber. E aí, Dari, tá funcionando bem agora? Eu acredito que sim, né? Não estou desmanchando ainda. De vez em quando eu entro no microcosmos. Então vamos lá. Up, a cena, como o Prof. Kleber havia colocado, e nós já discutimos aqui, ela é emblemática. Assim, esses olhares trocados entre essas amigas e entre equipe e colegas da federação, né? Elas são pessoas que são linkadas ali a toda essa estrutura burocrática de como funciona tanto a federação quanto essa ocupação que tinha ali em Bajor. Então, eles sabem desses conflitos todos. Então, às vezes, a troca de olhar entre elas é tão intensa que Kira percebeu que havia alguma coisa escondida ali, como o Prof. Kleber havia colocado na questão do filho, né? Como assim? Que isso? Volta aqui que eu te conheço, não é de agora, que a gente sabe que tem alguma coisa ali. Então, é uma mostra de quanto evoluiu tanto a relação delas, quanto colegas e quanto membros da federação, enquanto equipe, a essa interação entre elas, essa sintonia também a nível interpessoal é muito importante. Mas essa dúvida, né, e essa sombra que fica no espírito ali, tanto de Jadzia, de saber como eu vou fazer isso se não faz parte da minha persona enquanto Jadzia, né? Não faz parte de mim mesma, né? Criar essa situação de tirar a vida de alguém, como a gente havia comentado, quanto essa sombra de Kira lembrar e dizer assim, prefiro não conversar sobre isso, porque marcou de tal maneira, mesmo daquilo que nós havíamos colocado, enquanto pessoas elogiam e pensam que bom que tem um grupo de pessoas dentro de uma resistência ou tomando a justiça pelas próprias mãos, porque nos defendem quando ninguém mais o faz. Ao mesmo tempo, existe isso de você eliminar a vida, né? E nesse mundo que se vive, nesse tempo, e dentro da federação, e séculos avante, o valor da vida é muito importante, né? Principalmente dentro do código que eles vivem ali, na estação, né? Então é um up perfeito, assim, né? Tem muitas camadas, como disse o Prof. Edu, existe muito que se pensar sobre isso, sobre esse conflito, né? Tudo passa ao mesmo tempo pela cabeça, e esse apoio que Kira deu depois, eu fiquei com uma pontinha pensando, porque ela foi lá no ouvido do Cisco e foi dizer para ele, olha, ela está pensando em sair para fazer isso, e ele foi furioso nos aposentos ali da Dax, dizer isso, mas o que você está pensando em fazer? Porque a Kira vem me contar que você está indo. E eu pensei assim, pô, a Kira ouviu ali, foi tão parceira, vai lá afinar no ouvido, mas tá certa. Porque qual é a pessoa que se importa realmente com aquela ali, sabendo de onde ela vai se envolver, que não vai conversar com alguém que seja um superior ou outra pessoa, dizer, olha, ela está pensando em fazer isso. Né? Então, ela não foi nem tanto uma traíra, digamos assim, de contar um segredo, mas ela pensou na segurança e que precisaria de um apoio maior e sabia que o Cisco faria isso, pela relação de amizade que ele tem com Curzon. E justamente por ele conhecer Curzon, mais tarde é que ele diz assim, mas o que você está pensando em fazer? Porque você já dizia, ele só voltou a dizer isso, né? Você não tem que assumir as coisas que estão acontecendo ali. Além da federação, ele sabia disso. Né? E ele conhecia um pouco Curzon para saber que a personalidade e tudo que importava na vida não batia com o que já dizia vivia. É duro, foi uma cena maravilhosa, assim, eu achei impressionante. Né? E o Dawn é justamente o Khan me fazia aquele acordo sinistro, se colocar numa situação suicida, violando praticamente todo o código de honra Klingon e entregando os pontos quando não deveria.
Será que depois de 81 anos ele estava tão arrasado assim na vingança dele, que ele achava que não ia conseguir? Ele sabia disso, ele sabia que o Albino estava escapando, mas ele ia colocar em risco a vida dos seus e a vida dele, colocar em risco no sentido assim, ó, de quebrar todo aquele código de honra de guerreiro, se entregando numa situação que era para morrer em glória. Onde estava a vingança do filho? Eu achei uma contradição assim dele fazer aquele pacto com o Albino, mas extremamente correto. Não querer que fazia isso, não querer que Dax participasse, porque sabia que era uma indecência igual. Teu áudio está cortando, Dari. De novo, voltei. Voltei. Então, ele sabia que eles não iriam voltar, ele sabia que seria uma ida, né, para a morte, né, suicida, que na percepção dele, aí é que está o down. Eu não acredito que isso entraria dentro de um código de honra Klingon, fazer um acordo desse tipo e ir para um suicídio, assim, mesmo que fosse morrer em batalha. Uma batalha forjada, já sabendo que você ia morrer, onde estava a vingança nisso? Esse foi o meu down, assim, não gostei muito dessa... Não acho que ele fosse assim tão... Pô, ele era o pai do menino, cara. Tu não faz isso. Tu não entrega os pontos. Tu sobrevive, assim, no último fiapo, mas você chega naquela meta que você quer, que é poder honrar a vida tirada do teu filho nesse sentido. Aí esse foi o down que eu coloquei.